Leitura do capítulo de 22 do livro de Lucas, e do versículo 1 até o versículo 34. Versículo 1 ao 34 do capítulo 22 de Lucas. Do capítulo 1 até o 16 eu vou fazer a leitura, e do 17 até o 34 você faz a leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher noten torati emitu v'sorati Yeshua le'amo Israel ukihou ha'amin ali dei bino Yeshua HaMashiach Adonenu. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que dás a Torá da verdade e as boas novas da salvação a seu povo Israel e a todos os povos mediante seu Filho Yeshua, Messias nosso Senhor. Leitura da Brida Hadashah, livro de Lucas, capítulo 22. Primeiro versículo. Aproximava-se a festa de Matzah, conhecida por Pessa, e os principais sacerdotes e os mestres da Torá procuravam um meio de se livrar de Yeshua, porque temiam o povo. A essa altura, o adversário entrou em Judas Iscariote, um dos 12. Ele se aproximou dos principais sacerdotes e da guarda do templo, e tratou com eles sobre como lhes poderia entregar Yeshua. Eles ficaram contentes e lhes ofereceram dinheiro. Ele consentiu e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Yeshua sem o conhecimento do povo. Então chegou o dia da Matzah, em que o cordeiro pascual tinha de ser morto. Yeshua enviou Kefa, ou Pedro, e Yohanan, João, instruindo-os: vão e preparem nosso ceder, para que o comamos. Eles lhes perguntaram: onde você quer que o preparemos? Ele lhes disse: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao proprietário: o Rabi lhes diz, onde é o salão de hóspedes no qual comerei a refeição de Pessa com meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam os preparativos ali. Eles foram e encontraram tudo como Yeshua lhes tinha dito, e prepararam o ceder. Quando chegou a hora, Yeshua e os emissários se reclinaram à mesa, e ele lhes disse: desejei muito celebrar este ceder com vocês, antes da minha morte. Pois, lhes digo, eu não a celebrarei outra vez, até que ele receba o significado pleno no reino de Deus. E ele, tomando o cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar
entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles sobre qual deles deveria se considerar o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não será assim com vós. Mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é o maior, que está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos designo um reino, como um pai me designou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse a Simão, 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 eis que Satanás tem desejado de ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes de me conhecer. Amém. Amém. Pode fazer a sua explicação. Aqui nessa leitura, aqui fala do momento em que Judas se junta com os sacerdotes para entregar Jesus. Que eles armam. Entregar Jesus. Eles armam e que eles armam para ele. E mostra Jesus celebrando a sua última ceia e dizendo que um deles o trairá. E aqui também fala que não importa qual a nossa posição, se somos maiores ou menores, porque no reino de Deus seremos todos iguais. É verdade. Essa leitura, esse Evangelho, capítulo 22, ele vem falar sobre coisas importantíssimas que está em destaque na própria leitura. Primeiro, um desses tópicos que você mesmo citou aí, que é a questão de não se autovalorizar, assim como os próprios discípulos, eles ali estavam em algum momento discutindo quem era o maior. Mas é necessário a gente fazer lembrança de alguma passagem lá no começo da leitura, quando vem a tratar desse momento específico da reunião entre Jesus, Yeshua e seus discípulos. Estava se aproximando o dia festivo de Pêssah, que é comemorado juntamente com o Matzah. Pêssah comemorado primeiro, e no dia seguinte já dá início a Matzah, né? Não comendo pão com fermento. Né? O importante ser observado aqui e o destaque no qual nós precisamos focar para o período que estamos vivenciando, de tantos acontecimentos, tanto desfoque de Deus, onde a humanidade, as pessoas têm se afastado cada vez mais da palavra de Deus, da religiosidade, né? de um momento de conexão com o Senhor. Nós precisamos também observar o que foi que aconteceu com Judas Iscariote. Observem no versículo 3 que vai falar o seguinte: a essa altura, o adversário entrou em Judas Iscariote, um dos discípulos de Jesus. Ele se aproximou dos sacerdotes e da guarda do templo e tratou com eles sobre como lhes poderia entregar Yeshua, ou como lhes poderia trair Jesus. Né? Então veja que a nossa luta hoje é não cairmos na tentação, não cairmos no pecado. As paraxás anteriores vêm nos falar muito sobre a questão de techuvá, sobre a questão de se voltar a Deus.
de se manter forte, de se renovar, de ser persistente quanto à palavra do Senhor. E que se cair, que nós imediatamente possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas e buscar o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, para que ele possa trazer de volta ao Eterno, nos reconectando ao Eterno. Essa é a palavra principal dessa leitura. Ela trata de muitos assuntos, mas o foco nesse momento é o nosso arrependimento, a nossa busca ao Eterno, que nós não devemos nos mantermos no pecado, que nós devemos nos afastar do pecado, nós devemos a todo instante buscar estarmos espiritualmente entregues ao Senhor, ocupando as lacunas vazias que o nosso coração muitas vezes deixa, porque essas mesmas lacunas nos enchem com as ações, com as atitudes que vão contrária à palavra de Deus, que está muito exposta ao mundo nos dias de hoje. Nós observamos que no mundo de hoje só se ouve falar muito em sexualidade, em prostituição, em violência, em arrogância, em discussões de ideologia, e tudo isso é o que tem ocupado as mentes, principalmente dos jovens. E a gente precisa desfocar quanto a isso e focar quanto à orientação do Espírito Santo em nossa vida, que ela só é dada para quem busca a oração, o jejum, a adoração ao Senhor, a conexão ao Eterno, a palavra de Deus, a Torá, com os seus mandamentos na nossa vida. Então, é por isso que, nesse momento, o espírito do maligno adentra a Judas Iscariote. Por quê? Porque há inclusive uma autorização para que as profecias elas possam até ser cumpridas. Mas por que chegou a Judas a cometer este pecado, esta traição? Porque em seu coração ainda havia lacunas que fazia com que ele se apegasse às coisas materiais, às coisas humanas, e uma delas era a questão financeira. Por isso que ele aceitou, porque a própria palavra diz bem assim. Então, ele consentiu e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Yeshua. Ou seja, quando ofertaram dinheiro a ele, ele consentiu. Aquilo era de bom agrado, aquilo era algo que era desejoso dentro de si. Era um pecado que lhe contaminou, um pecado que lhe derrotou, um pecado que lhe destruiu e levou à morte. Então, nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com os pecados deste mundo, que eles são muito mais agressivos do que nesse tempo. Hoje nós estamos lidando com questões espirituais, questões ligadas diretamente com o maligno. O maligno ele tem agido fortemente nas nossas vidas para nos tirar do caminho do Senhor. Em todos os âmbitos, em todos os mandamentos, o maligno tem se envolvido, seja no amor ao próximo, seja no adultério, seja no furto, no desejo de furtar, seja na cobiça, seja no desejo de matar. O inimigo ele adentra sutilmente em nossas vidas para nos destruir. Precisamos ter esse cuidado, precisamos saber, entender, inclusive o que a paraxá anterior nos ensinou, que precisamos juntar a antiga aliança, que fala muito sobre os mandamentos, as especificações desses mandamentos, juntar a antiga aliança com essa nova aliança, compreendendo que é a confirmação da antiga na nova aliança, fazendo com que nós possamos ter ainda mais o cuidado de seguir a orientação do cumprimento dos mandamentos. A nova aliança, ela não é uma nova aliança, ela é uma renovação, um fortalecimento, um entendimento maior da lei do Senhor. Como a própria palavra nos diz, Jesus ele não veio alterar nem mudar uma vírgula sequer da palavra. Ele veio acrescentar, ele veio explicar, ele veio nos mostrar o quanto é importante nós entendermos melhor que um adultério não se dá apenas em adulterar, mas sim até no pensar. Um roubo não se dá apenas em
pegar o objeto do próximo, mas também em desejar o objeto do próximo para si próprio, ou de alguma forma desejar que aquela pessoa não tenha. Você já está pecando apenas pelo pensamento, apenas por esse motivo é que é necessário estarmos em oração, mantermos a oração ao Senhor, mantermos a conexão com o Eterno, ter esse entendimento de orar e a todo dia, ao se levantar, ao se deitar, estar em oração. Cada um na sua crença, na sua fé, da forma que você entender melhor, que seja possível se conectar todos os dias com o Eterno, a todo instante, ao sair de casa, ao entrar em algum lugar, ao pôr o pé para ir trabalhar, né? Em todo instante é necessário que nós possamos estar em oração, lembrando do sacrifício necessário de não entrar no pecado. E se por um acaso cair no pecado, imediatamente entrar em conexão com o Senhor em arrependimento, né? Oração é fundamental. Amém. Oração posterior. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan letorah hatanah v'abrit hadashah, letivou b'nei Adam. Baruch atah Adonai me'eloi shelo la'olam. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que deste a tua palavra, o Taná e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas Adonai, que trouxestes o Redentor, Yeshua, em amor por causa do teu nome. Possamos fazer a oração final.